É isso aí, pessoal. Nós estamos gravando aqui a nossa última revisão antes da prova para você gabaritar domingo, dia 26, a prova da Polícia Militar do Espírito Santo e a Polícia Militar de Pernambuco, beleza? Tá, vamos aproveitar o ensejo aqui, eu vou corrigir um último simuladinho aqui da PM do Espírito Santo, beleza? E nós vós dar a dica aí do que vai cair na prova de vocês. Vamos lá, galera. Meu nome é professor Cassiano e... Juliano César, claro, Caveira, matador de questão, 19,190, entenderam o recado? Então vamos lá. Vamos lá, professor. Questão de número 16. A 16 diz assim: Laura, Daniela e Luciana possuem números de filhos diferentes. Sim. Uma possui um filho, Uma outra tem um dois filho, filhos Daniela tem e a outra 3 filhos. 1, 2, 3. Eu numerei aqui na forma de Sabendo coluna. que ou Daniela possui um filho, Ou ela tem um filho, ou Luciana possui um filho. então logo a Laura está fora desse grupo. É uma das duas que tem uma. Então Isso a Laura daí. não é, perfeito? Ou Laura possui 2 filhos, ou Luciana possui Ou 3 Laura filhos. tem 2 filhos, ou a Luciana tem... 3 filhos. Lembrando que essas informações aqui, vamos chamar essa aqui informação 1, essa aqui informação 2, que elas são complementares, tá? Isso é aí. importante a gente saber. Vamos lá. Ou Luciana possui 3 filhos, ou Daniela possui 3 filhos. Ou Luciana tem 3 filhos, já está marcado aqui, ou Daniela possui 3 filhos. 3 filhos. Ou seja, uma dessas duas tem 3, então essa aqui não vai ser. Se não é essa, ou seja, só sobrou para ela 2 filhos. Se sobrou para ela 2 filhos, ok aqui. Mas lembra, fala ou ela tem 2 filhos, verdade. Ou a Luciana tem 3. Então a Luciana não tem 3 filhos. A Luciana não tem 3 filhos. Mas aqui eu tenho que completar a minha tabelinha, como a gente ensinou aí no decorrer do curso. E aí aqui fica um lindo ok aqui. Aqui eu completo e aqui vai ficar outro ok. E aí eu achei aí quem tem 2. quem tem 2, quem É a tem Laura, 1. quem tem 1. Quem tem 3 é a Daniela e quem tem 1 é a Luciana. Isso aí. Caveira, questão 16, respondida a resposta certa. Letra B. Letra B. Ele pede respectivamente Laura, Daniela e Luciana. Então, ou a seja, La- 2, 3 e 1. Isso, Laura tem 2, Luciana. Luciana tem 1. Daniela tem 3 e Luciana tem 1. Nessa ordem que está aqui, que está Isso. pedindo? Laura, Primeiro, Daniela e Luciana. então primeiro Laura, depois Daniela e depois... Luciana. Isso aí, então é 2, Três 3 e 1. 2, Isso aí. 3, 1. Perfeito? Letra B? B. Letra Bravo. Caveira, professor. Número 17, então. A sentença negativa de meu pai é italiano Ai. e minha mãe não é francesa. Ai, Ele quer negação. a negação, meu Deus. Meu pai é o quê? Italiano, Meu pai é o quê? italiano, Meu pai é? Meu pai não é. Nego a primeira. pai. Meu pai é meu ovo, né? Meu Deus, que questão. Número 17. Meu pai é italiano. É só eu vir falar assim que o meu pai, ele não é. Não eu é. nego a primeira. Isso aí. O E é o quê, Cassiano? O E, É E ou é U? Tem É E? E. É E? É Então E. acontece o quê? Ele vira Ou U. nego a segunda. Qual que é a segunda? ele diz que minha mãe não é francesa. Minha mãe não é. A negação da negação volta à afirmação. Ou seja, minha mãe é francesa. Ou minha mãe é francesa. Isso eu só daí. escrevi na forma de letra para mostrar, para ilustrar para vocês. Então é essa a alternativa. Eu nego meu pai não é italiano ou a minha mãe é francesa. Isso Alternativa correta, Meu pai não é italiano ou minha mãe é francesa, letra C. letra C, né? A correta, meu pai Isso. não é italiano ou minha mãe poderia é francesa. Poderia eliminar a letra E, que é o E, e a letra D, que é o então. Letra C, caveira. E aí, professor? Na primeira a gente não falou, essa daqui a primeira foi a letra B, não foi? Isso, letra O que B. que a gente faz? B aqui, vai lá no gabarito e ó. Então 16, letra B, já pinta o gabarito. Sabe por quê? Eu vou te ensinar você a usar o pintar o gabarito. Eu já ia falar que eu ensinar a usar o pinto. Eu pinto o gabarito. Por que que eu ensino você a usar o pintar o gabarito? Porque você terminou, ó, 16 já está na letra B, a C eu acertei, vou lá no gabarito, ó, C da 17, sem dar bisonhice. Porque quando eu terminar a prova, eu já passei meu gabarito todo, é claro, né? Bom, mas vamos continuar aí. Qual a próxima questão aí, meu professor Próxima. querido do coração? 18. O valor lógico da afirmação. Calma. O valor lógico da afirmação, número 18, caveira, vamos resolver essa daí, 18. Vamos lá. Se Paulo é formado em sistemas de informação, Ó, se Paulo é formado em sistema de informação, vou colocar Paulo sistema. Isso aí. S sistema de informação. se Paulo é formado em sistemas de informação, então Então, C, então a setinha. ele
é um tecnólogo. Então, ele é um tecnólogo. 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 Show! Tá falando que isso daí é falso. Se isso daqui é falso, tá negando isso daqui. Ele quer que a verdade que... Ou seja, ele quer encontrar falsidade, é isso? Não, ele quer a verdade. Ele falou assim, isso é uma falsidade, Sim. Sendo assim, qual que é a verdade? Ó? Ah. Sendo assim, é verdade que... Ele afirma que toda essa sentença é falsa. Isso aí. Se isso é falso, senhores, só tem uma condição de isso ser falso. Lembrem que eu passei para vocês, isso vai cair na prova. Qual é o tema da nossa aula hoje? Vai cair na prova. Vai cair uma tabelinha igual caiu na primeira. Tá? Inclusive, poderia ter sido feito com argumento lógico. Vai cair com certeza a negação. Isso vai cair na prova. É bizu, é banco OCP. Vai cair também uma única condição lógica. Olha que legal. VF. Ou seja, a única condição do C, então, implicar em F, por isso que ele falou que é falso, é o quê? Vovó fazendo fumaça. Mas o quê, Cassiano? Vera Fischer fumando. Fumando. E vamos fazer um filho. Não, eu não, você não, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá, então o que nós temos aqui? VF que implica F. Isso é a única condição para ser falso. E aí o que a gente pode afirmar com toda certeza? Ele diz assim na letra A. Letra A. Paulo não é formado em sistemas de informação. Paulo não é formado em sistema de informação. Ele é. Isso é verdadeiro. Mentira. Letra Não é. B. Paulo não é um tecnólogo. Paulo não é tecnólogo. A afirmação que ele é tecnólogo é falsa, então eu nego isso. Então Paulo, ele não é um tecnólogo, é verdadeiro porque é o contrário disso daqui. Então Paulo é tecnólogo, resposta certa, letra B. Letra B. Olha lá no gabarito, ele não é um tecnólogo. Por quê? Ele é tecnólogo, é falso. Então logo eu entendo que ele não é um tecnólogo. Não é assim? Isso aí. Muito bom. Muito bom. Caveira. Questão Próximo. 19. A 19, mano? 19. Vamos lá. Vamos lá, na 19. Quantos anagramas tem a palavra novembro? Quantos anagramas tem a palavra novembro? Legal no Chaves. Essa é fácil, faz uma mais difícil. Novembro. Vai cair na prova, Cassiano, anagrama? Com certeza. Uma ou duas? Acho que uma. Uma, né? Eu também acho que é uma também. Não vou falar duas, não. Novembro. Quantos anagramas tem a palavra novembro? Bom, olha o bizu do anagrama. Para quem não, se você não pegou isso, pelo menos na revisão você vai pegar, beleza? Olha só que legal. Quantas letras repetidas nós temos aqui? A letra O, N, V, E, M, não é N, B e R. Tem alguma outra repetida aí? Não. Não tem. Então, o que você faz? Você pega um O e fala assim, ó, olha, ele apareceu duas vezes. Nossa! Lembra da exclamação? Né? Vamos usar o português aqui no meio? Então, o que você vai fazer? Anagrama é uma mera permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 fatorial, tá? Vou colocar aqui, ó, 8 fatorial sobre 2 fatorial. Daí nós vamos fazer essa multiplicação aqui para achar a resposta. Quanto que dá 8 fatorial? 8, 7, contagem regressiva, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 fatorial, 2, 1. Esse já era com esse. E aí nós vamos multiplicar esse restante. Ó o bizu. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 20, 60. 6 vezes 60, 360. 7 vezes 8, 54. 54 vezes... Opa! Meu Deus do céu! 7 vezes 8, 56. Essa foi boa, hein? Paga 20. Paga 20 não, rapaz. 56 vezes 360. Vamos fazer a multiplicação aqui agora? 6 vezes 0 dá quanto? Dá quanto, Cassiano? 0. 0. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Qual a única resposta que termina com 60? Letra B, ó. Letra B é a única que termina com 60? 20.160. É a única que termina com 60? É a única que termina com 60. Rapaz, é para aplaudir de pé, igreja. Letra B. É essa a resposta. Letra B, caveira. Bom. Letra B. Mas aí vamos terminar o cálculo, é coisa de preguiçoso. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18 com 3, 21. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15 com 3, vai dar 18. 0, 6, 1, 0, porque é 10, 1 e 2. Bateu aí? 20.160. Caveira, resposta certa qual? Letra B. B. E aí? B, vai no gabarito. E ó,
Bem bonitinho, riscadinho, não igual o meu aí, beleza? Caveira, senhores, mais uma questão acertada. 20. Eu deixei uma dica aí, e eu quero deixar essa dica. Eu não vi prova da OCP, mas eu sou meio profeta. Eu falei com a galera, eu vou mostrar isso. Ele sempre, a OCP, professor, isso vai cair na prova. Eu cantei uma pedra, né? Os alunos deram, no dia, falaram comigo, o Espírito Santo e tal, foi uma palavra capixaba, show de bola. Vamos ver então? Vamos tentar cantar essa pedra? Capixaba. Porque eles gostam de pegar o nome dos estados para fazer os anagramas. E a pessoa, se cair isso na prova, você não vai precisar nem fazer cálculo. Por quê? Nós temos o A que aparece quantas vezes aqui? 3 vezes. 3 vezes. Tem alguma outra letra repetida? Não. Não. Então o A apareceu 3 vezes, 3 fatorial, que vai ficar embaixo do denominador. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatorial sobre o 3 fatorial. Então eu tenho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sobre 3, 2, 1, que é 3 fatorial. 3, 2, 1, 3, 2, 1 já era. E aí, professor, o que eu tenho? Eu tenho 4 vezes 5, 20. Vai dar 20. 20 vezes 6? 120. 120 vezes 54, 56. né? 56. Pô. 56. E aí, professor? 56 vezes 120, ó. 56 vezes 120 para a gente encerrar essa história aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 10 vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. 6. 6. Então nós temos isso daqui, ó. Ó que lindo. 67, 20. Guarda essa placa aí, 67, 20. Vai que cai, capixaba. Vocês vão falar, esse professor não é mole não, hein? Beleza? Tá aí, galera. Ficou a dica? Caveira. Qual a questão agora, professor? 20. A questão 20ª, né? A questão número 20. Numa Próximo. sala de 45 alunos, foi feita uma votação para escolher a cor da camisa de formatura. Nossa, tinha quantos alunos na sala? 45. 45 alunos. Olha só que interessante, pessoal. Olha como é que a gente raciocina rápido. Vai. Dentre eles, 30 votaram na cor preta, 21 votaram na cor cinza e 8 não votaram em nenhuma delas. 20 na preta, na cinza. Ó, 30 na preta, 21 na cinza Ó, 30 na preta, 21 na cinza e 8 nenhuma. e nenhuma, vamos colocar N de nenhuma, 8. 8 nenhuma. Ele quer saber quantos votaram nas duas. Se você for fazer isso em conjunto, é tranquilo. Por quê? O que você tem que pensar? 8 nenhuma. Então, se eu tiro 8 daqui, 37. vai dar 37. Então, o que você tem que imaginar aqui? Tem 37 para esse grupo aqui. Só que 37, se você for fazer o cálculo, quanto que dá 20? 51. Quanto que dá 30 mais 21? 51. 51 menos 37 é quanto? 14. Ó, 51 menos 14. 37. Se você for fazer a subtração, eu confio em você, mas só para a galera ver. Ó, aqui vai ficar 11, 11 tiro vai dar 4. Aqui ficou 4, 4 tiro 3, 1, 14. Então tem 14 que pertencem aos dois ao mesmo tempo, senão não fecha, beleza? Aí. Então 14 agora, para chegar a 30, a gente consegue fazer o cálculo. Porém é o seguinte, o que o problema está perguntando no final? Ele pergunta justamente a interseção. A interseção? A interseção. É. Ele quer saber quantos votaram nos dois. Votaram nos dois? É. 14, meu irmão, 14. Por quê? Porque 14 para chegar, né, até os 30, aqui vão ter 16. 16. 14 para chegar a 21 vão 7. ter 7. Tá Somar ok? tudo vai dar 45. Se somar tudinho aqui, vai bater os 45, não, os 37. É, mas no Porque caso, a gente somando até excluiu o 8. Isso. Então, o 8 do lado de fora. Então, se você somar esse grupo mais 8, vai fechar nos 45. Beleza? Isso aí. Show de bola, caveira, mais uma questão dada. Letra Qual é a C. alternativa? Letra C? Letra C. Ó, marca a letra C, filho. Vai lá no seu gabarito, faz a bolinha. O Pai do Céu te ensinou. Vai para a próxima questão, beleza? Próximo aí. Daqui a 24 anos, Deus me livre, Nossa, que idade mais gay. Conta aí. Jovelino terá o triplo de sua idade atual. Triplo da sua idade atual o Jovelino vai ter. Sabe o que significa aí? Daqui 24 anos, ou seja, se a idade dele é X, certo? Isso aí. Mais 24, ou seja, daqui 24 anos, vai ser igual ao triplo da idade atual. Igual a Isso daí. 3x. Pronto. Ele perguntou assim, daqui a 5 anos, Jovelino terá a seguinte idade. Ele quer saber daqui 5 anos, ou daqui a 24. Ele quer saber x mais 5, daqui quantos anos. Ele quer saber essa resposta aqui. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Só equacionar aqui, ó. 24 vai ser igual a 3x. O x eu vou jogar para lá, menos x.
Aí o aluno olha o X do lado direito e dá o desespero nele. Ai, professor, eu não consigo. Ah, meu ovo. 3x menos x vai dar o quê? 2x. 2x, meu filho, que é igual a 24. Logo passo dividindo. Então x vai ser 24, ó, dividido por 12. Por 2, que é igual a 12. Calma. Já pensou? Tem resposta 12, se eu não me engano. Tem? Olha aí, Caveira. Letra A, aqui. Letra A, 12? Letra A. Aí o cara tem orgasmo concurseiro, eu sou foda. Letra A. Meu filho, ele quer daqui 5 anos. 12 é X, idade atual. É 12 mais 5 que ele quer, que vai ser igual a 17. Caveira, qual a alternativa aí? Letra D. D de dado. Ó, gabaritinho, ó. Perfeito? Marcadinha, mais uma questão aí para você, né, focar na sua prova. Isso vai cair na prova. Equaçãozinha do primeiro grau, beleza? E aí, Cassiano, como é que tá? Animado aí pra prova? Caveira? Vamos detonar essa bagaça no meio, não vamos? Vamos, com certeza. Que é caveira. Qual a próxima questão aí, professor? 22. Uma casa de repouso abriga um total de 276 pessoas e 96 quartos. Olha só, uma casa de... Essa questão, 22. Uma casa de repouso abriga um total de 276 pessoas. 276 pessoas ao todo tem na casa. Com 96 quartos. E é 96 quartos ao todo. Quartos, pronto. Parte dos quartos para 2 pessoas e o restante para 4 pessoas. Ah, então tem quartos de 2 pessoas. Vamos chamar quarto de 2 pessoas de X. Mais quarto de 4 pessoas. Vamos chamar quarto de pessoas de Y. Isso aí. E aí, X mais Y vão dar 96 quartos. Isso daí. E aí, em número de pessoas, quarto de 2 pessoas, ou seja, cada quarto X cabe em 2 pessoas, é 2X. Isso. Mais quarto de 4 pessoas, 4Y, que vai ser igual todas as pessoas, 276. Virou um famoso sistema de equação. Sistemas de equations. Vamos... Ele pergunta quantos quartos tem 2 pessoas. Ai, meu Deus, quantos quartos tem quanto? 2 pessoas. Ele quer 4, quantas pessoas? 2. Fala aí de casa. 2 pessoas. Então, meu filho, presta atenção, o foco está aqui, ó. Quarto de 2 pessoas a gente chamou de X, ó. Ele quer saber quantos quartos de 2 pessoas. Quartos aqui, ó, que é a quantidade de pessoas por quarto. É esse X que ele quer saber. E aí, professor, a gente pode fazer, né, ou não fazer. Como assim? Quais as alternativas que nós temos de resposta aí? Me ajuda aí, professor. A, B, C e D. Quais são? 45, 45, 54, 54, 42, 42, 90, 90 e 94. E letra E, 94. Aqui as alternativas. Senhores, presta atenção. Como que vai ser 94? Porque se for 94 de 2 pessoas, vai dar o dobro, vai dar quase 100. No caso, se fosse 100, daria 200 pessoas. Então aqui ia ter o quê? Ia ter só mais 2 quartos de 8. Não ia dar nunca 208, porque é longe de 276. Então eu vou ter que pensar num valor menor que esse. Então quantos quartos de 2 pessoas a gente vai ter? A gente vai ter que tentar fazer os cálculos aqui para fechar isso. Então, uma maneira é essa, é testar a alternativa e tentar fechar isso. Porém, a gente sabe que tem como a gente fazer aqui, né, um sisteminha de equação fazendo desaparecer Y. Por que eu vou fazer desaparecer Y? Porque eu quero o X. Então, para eu fazer desaparecer Y, eu vou transformar toda essa equação aqui em uma... Deixa eu apagar a letra A. Não sei se é a letra A a resposta. Olha só, nós vamos ter isso daqui, professor. Ó, multiplico ele todinho por menos 4, tem que ser pelo mesmo número. Pronto. Esse por menos 4 vai dar o quê? Deixa eu apagar um pouquinho aqui essa parte aqui. Vai dar menos 4 x menos 4y, que vai ser igual a... Se eu não me engano, vamos pegar aqui. Preguiça santa, né? Vamos lá. 366, eu acho. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 9... 36 com 2, 38. 384. Só que é menos 384. Então, eu transformei essa equação nessa daqui. Só fiz a transformação. Pronto. E aí eu vou operar. Vai desaparecer o y, né? Somando, desaparece. Aqui vai dar menos 2x, ó. Menos 2x resolvendo, que vai ser igual a diferença desse para chegar nesse aqui, ó. Quanto que vai ser a diferença? 384 para 276. Quer ver, ó? 276, lembra que conserva o sinal do maior, ou seja, a resposta vai ser menos. Ó. Então, ó, 4 tiro 6 não dá. Então, aqui vai ficar 7, aqui 14. 14 tiro 6 vai dar 8. 7 tiro 7, 0. 3 tiro 2, 108. 108. Então, o que eu tenho aqui? Resposta certa. Não, menos 108. Aí tem o 2x. Ah, tá. Não, calma que eu não acabei, não, né? Calma, não, prêmio mecânico.
Tá aqui, ó, 108. Só que o que eu vou ter aqui, ó? X vai ser igual o menos 108 dividido pelo menos 2. Ai, professor, mas não passa para o outro lado, não troca o sinal negativo. Aqui era uma multiplicação que virou divisão. Então não mexe no sinal. Menos dividido por menos vai ser? Mais. E 108 dividido por 2 vai dar quanto? 54. Quantos hóspedes? Quantos quartos de duas pessoas? Quantos quartos de duas pessoas? Letra B. 54. Letra B. Caveira, hein, professor? Caveira, meu filho. Caveira. Bom, fechou. Agora nós vamos para a questão 23. 23, né? Uma questão quase. Vamos lá. Não pode falar a palavra não, que dá processo. Alberto registrou na empresa em que trabalha uma senha de 3 letras diferentes do nosso alfabeto atual. 26 letras. 6 letras diferentes? Ele falou ainda. Não, de 26 letras tem o alfabeto. Ele explicou ainda. Sabe-se que a letra A está presente, mas não é a primeira letra da senha. Olha, a letra A são 3 letras. A é presente, mas não está na primeira. Ou seja, A vai ser ou essa, ou A vai ser essa. Vou fazer apagadinho aqui. Pronto. Isso aí. Ou essa ou essa. Prestem bem atenção, senhores. Atento no comando da questão. Aí ele pergunta, Caveira. o número de senhas possíveis que ele pode ter escolhido é? O número de senhas possíveis. Preste atenção. Quantas senhas ele consegue encaixar aqui se são 26? A está presente em uma delas. Fica quantas para colocar aqui, Cassiano? 25. 25. Caveira, isso mesmo. Então você vai ter 25, porque A vai estar em uma dessas duas. Perfeito? Independente de qual seja A, o que você tem que entender? Se você colocar 25 aqui, vai ficar quantos para colocar na outra? 24. 24. Então eu vou ter justamente isso, ó, 24 vezes 25, porque uma delas é A. Então eu vou ter a multiplicação desses dois aqui. Só que eu tenho que estar ciente de uma coisa, tá? Imagine você, eu vou colocar aqui só para você entender o que eu estou falando. Se a senha for BAC, o A está presente, né? Ou pode ser BCA. Essa daqui, trocando a ordem, não altera a senha? Então o que acontece, senhores? Você jamais pode esquecer que esse A ele pode trocar de lugar aqui, ó. Existe uma permutação que é feita desse A. E aí, senhores, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 24 vezes 25, ó, 24 vezes 25 e vamos achar a resposta. 4 vezes 5 vai dar? 20. Vai 2. 4 vezes 2? 8. 8 com 2? 10. 10. 2 vezes 5? 10, vai 1. 10, vai 1. 2 vezes 2? 4. 4 com 1? 5. 5. Então o que nós temos? 0, 0 e 6. Tá? Eu achei 600 possíveis combinações. Até então, calma, eu achei 600. O que acontece? Eu tenho o gabarito 600. Tem, letra D. E aí, cara, nossa, o aluno ele escorrega feio na banana. Por quê? Porque esse A, ele pode trocar aqui e aqui. Aqui existe uma permutação. Se for AC, CA, vai permutar. Eu tenho 2 letras para 2 vagas. Ou seja, 2 letras, 2 vagas, uma simples permutação. É 2 fatorial. 2 fatorial para essas 2 vagas. A permutação entre elas. 2 fatorial é 2 mesmo. Então é 600 vezes 2. Mas por que vezes, professor? Simplesmente pelo princípio que o E é vezes. O OU, né, em análise combinatória é adição. Mais. Então aqui eu tenho as 600 combinações e a permutação desse A aí. Ou seja, 600 vezes 2, a minha resposta vai dar? Letra A. Letra 1.200. A. 1.200. Ai, professor, eu tenho tanto medo dessa letra A que quase nunca eu marco ela. Mas cai A também, com certeza, tá? A gente só tem que ficar esperto com as perguntas e a segurança de resolução. Caveira, né? Isso e agora aí. A questão Matiomé. Tá. Só um segundo. Apagar esse lado aqui. E aí, professor, alguma dica aí legal aí? Dica de português a gente vai dar Daqui a pouco? Muito bom. Vou pegar pontuar certinho em cima do que eu acho que vai cair. Legal, legal, show de bola. Galera, a minha como é condição matemática, eu já estou dando os bisus, ó. Vai cair com certeza uma de anagrama, vai cair com certeza uma de análise combinatória, vai cair uma de tabela verdade, vai cair de passadado, vai cair, a gente vai bater mais ou menos uma de cada aqui, vou dar a dica, vou cantar pedra, cantei até o anagrama lá que pode cair, já pensou se cair a palavra capixaba, eu tô feito, né? E aí, outra dica também para você, gente, que vocês não podem esquecer no dia 7 de outubro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, meu número de deputado estadual para a gente brigar pro concurso todos os anos, hein? Caveira, galera, caveira que eu quero defender os interesses de vocês.
Tranquilo? Cassiano vai ser meu assessor, beleza? Muito bom. Caveira. Caveira. O Cassiano vai ser oficial, pô. Se Deus quiser. Vamos lá. Cássius. Bora. O volume de 2 objetos a seguir, questão de número 24. Deus é Pai. O volume de 2 objetos a seguir, juntos, somam aproximadamente, considerando uma casa decimal, o descrito na alternativa. Ele dá um cubo. Você tem do desenho, você tem um cubo mais ou menos assim, tentar desenhar um cubo aqui. 1,2 de altura. 1,2. Isso daí. O comprimento é 1,0, né? E 0,8. 0,8. Ótimo. E ele dá... Tipo um cilindro. Tipo um cilindro, isso daí. Que a base é 1,4. A base aqui é tudo, é o diâmetro ou só o raio? É o diâmetro. O diâmetro é 1,4. 1,4. E a altura é 0,7. Altura 0,7. Perfeito, senhores. Olha só, eu vou cantar pedra para vocês olhando as alternativas, que eu sempre ensino isso para meus alunos. Letra A, qual o valor aí? 1,5. 1,5. Letra B? 4,0. 4,0. Letra C, 2,0. Letra D, 3,0. E letra E, 5,0. Se você olhar, senhores, as respostas estão um pouquinho distantes uma da outra. Não sofre, não. O Cassiano falou assim, misericórdia, né? Não, muito tranquilo. É o número da questão, falei por isso. 24, né? Muito bom. Então vamos lá, galera, é o seguinte. 8 vezes 12, escassa vírgula, vai dar 96. Perfeito? Duas casas decimais, 0,96. 1 vezes 0,96 é 0,96 mesmo. 0,96 é quase 1. Então essa figura aqui tem quase 1. Se você arredondar, tem 1. Não é verdade? Olha como é que você enxerga isso tranquilo, só ter calma. Essa daqui a gente sabe que a fórmula é πr ao quadrado vezes a altura. O π desse cara aqui é metade desse. É 0,7 ao quadrado. Tá? 0,7, o raio. O raio dele, ó, é isso daqui, ó, a metade desse, ou seja, 0,7 ao quadrado vezes a sua altura, que vai dar o quê? Só que tem um π, né? Eu não calculei π, não. π é 3,14, mas usa 3, não sofre não. πr ao quadrado vezes a altura, que é 0,7. Por que isso, professor? Simples. Porque 3 vezes, olha que legal, 0,7 ao quadrado dá quanto? 0,7 ao quadrado, senhores, vai dar 0,49. Ou seja, quase 0,50. Vamos arredondar. Não sofre com pouca coisa, não. Imagina se fosse 0,5. Aí você vai ter que multiplicar por 0,7. Olha que interessante, senhores. 3 vezes 0,5 vai dar justamente, quer ver? Melhor ainda. 3 vezes 7, 21. É 2,1 por conta de uma casa decimal. A metade, porque 0,5 é metade. A metade de 2,1 é aproximadamente, né, 1. Que vai dar 1,05. 1 mais 1 dá quanto? 2. Aí, professor, mas você arredondou. Aí está aproximadamente? Deixa eu ver. Aproximadamente. Aproximadamente é para você não sofrer com nada de vírgula, gente. Não tem como ser outra resposta. A que está mais cabível é essa daí. Beleza? Não tem para onde fugir, senhores. Caveira. A gente sabe que vai dar um pouquinho mais que eu arredondei. Aqui eu arredondei um pouquinho para mais, mas a compensação aqui eu arredondei um pouquinho só para menos. Acabou, achei minha resposta. Caveira. Próxima questão, filho. Ele diz assim, a maior raiz da equação x ao quadrado, 25. Questão 25, nós vamos resolver agora essa questãozinha aí de boa. Lê para nós aí. A maior raiz da equação x ao quadrado, menos 7x menos 8 igual a 0, é também a raiz da equação x ao quadrado, menos kx mais 8 mais 4k. E ele quer saber no final o valor de k, onde k representa um número inteiro. Qual é o valor de k? Olha só, pessoal, nós temos b sendo menos 7, vai ser menos 7 ao quadrado, o valor de delta, menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, o c é menos 8. Fique muito atento ao sinal. Beleza? Então, o valor de delta é menos 7 ao quadrado, que vai dar 49 positivo. Certo? Menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. A somatória aqui de delta vai ser igual a 81, né? 81, isso aí. Pronto, como a gente vai precisar de raiz de delta, a gente sabe que a raiz desse cara aqui vai ser 9, porque nós vamos ter que achar x'. O x', senhores, que é o maior valor que nós vamos encontrar para o x, vai ser x' menos 7, a menos 7, certo? Mais ou menos, no caso vou usar só mais a raiz de delta, que é 9, sobre 2a. 2 vezes a é 2 mesmo, porque o a vale 1, 2 vezes 1. Pronto.
Então, resolvendo meu x' aqui, senhores, mais 7 vai dar 16 sobre 2, que vai ser 8. Pronto. Eu tenho 8 como resposta. E aí, o que nós iremos fazer? Nós vamos substituir o de baixo. Pronto. E eu encontrei a minha resposta. Então, eu vou ter 8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado, menos k vezes 8, mais 8, mais 4k, que vai ser igual a 0. Quanto que dá 8 ao quadrado? 64. 64, menos 8k. Vou colocar mais 4k aqui do lado para ficar fácil para operar. Mais 4k, mais 8, é igual a que 0. vai ser igual a 0. Então, o que eu tenho? Menos 8k mais 4k vai dar menos 4k. O menos 4k, eu vou passar para o lado de lá, para trabalhar com ele aqui. Vai passar para o outro lado, sendo 4k positivo. Joguei para cá. Os números eu vou deixar desse lado. 64 mais 8 vai dar 72. Perfeito? Então, o que eu tenho? O 4 passa dividindo. Então, k é igual a 72 dividido por 4. Logo, 72 dividido por 4 vai dar 18. 7, 2, dividido por 4. Por 4, 1 vezes 4, 4, 3. Pega abaixo 2, 32 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32, 32. Nada! Então, a resposta minha vai ser igual a 18. Muito bom. Caveira. Letra E. Beleza? Letra E. Só marcar no nosso gabarito letra E. Beleza? Nossa, que rápido a gente resolveu essa questão, né? Muito fácil, não deu trabalho. Nossa, questão dessa, gente. A gente faz 1000 dessas na prova, né? Então, vamos continuar aqui resolvendo as questões. Vamos continuar. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. 19,190. Vamos lá. Vamos continuar aí. 26. Beleza? 20. As figuras mostram as dimensões em metros de duas salas retangulares A e B. As figuras mostram as dimensões em metros de duas salas retangulares A e B. A e B. Eu tenho uma sala A retangular e eu tenho uma sala B retangular. Não sei se o desenho está assim, mas vai ficar aqui parecido mesmo. Vai, pronto. Vamos lá. A sala A, a altura é 5. A altura é 5 A da altura sala. é x e a base é x mais 5. X mais 5. É isso mesmo? Isso Esse daqui? mesmo. Caveira? Caveira. Muito bom. X mais 5. E esse daqui? A altura é 5 É 5. E aqui? e a base é x mais 7. X mais 7. Ai, que... Nossa. Geometria. Ele diz assim, sabendo que o perímetro cair, da hein, sala geometria. A, o perímetro da sala A Aham. é 2 metros maior que o perímetro da sala B. O perímetro é a soma dos lados, né? Soma dos lados. É Esse correto daqui é afirmar maior que esse. Que o perímetro da sala B é... Ah, pronto. Só igualar. Ele diz Né? que o Fala A... que é igual. Ó, eu tenho x, do outro lado também tem x. Eu tenho x mais 5, do outro lado também é x mais 5. Ou seja, só somar tudo. Se eu pegar e somar logo aqui, ó, x, dá 4x aqui, ó. Somando tudo, ó que lindo. Tá? Aí se eu somo, né, em x deu 4x. Somando agora 5 mais 5 vai dar o quê? 10. Né? Mais 10. É uma maneira. Para quem gosta, pode fazer assim também, ó. Quem gosta de fazer a multiplicaçãozinha, eu tenho dois lados x, eu tenho 2x, certo? E eu tenho mais 2 vezes x mais 5. É 2 lados x mais 5. Também dá no mesmo. Pronto. Por quê? Porque vai ficar assim, 2x mais 2x mais 10. Não dá 4x mais 10? É a mesma coisa. Então eu tenho 4x mais 10, que é esse daqui. Só que isso eu vou igualar a esse daqui, mas cuidado. Esse lado aqui, ele tem 2 a mais do que esse, não é o perímetro? Isso Sabe aí. o que significa isso, senhores? Que para eu poder igualar, eu tenho que tirar 2 de alguém. Qual que é o lado que tem 2 a mais? O B ou o A, professor? Olha para mim. Ele diz que o A é 2 metros maior que o B. O Ah, perímetro tá. do A. O A, ele é 2 maior que o B. Ó. Isso O aí. A, que é 2 maior que o B. Então, significa o quê, senhores? Para eu conseguir operar isso aqui, eu vou ter 4x mais 10 menos, para poder igualar, eu tenho que tirar 2. Concorda comigo? Porque se eu tiro do perímetro dele 2 aqui, ele é 2 a mais que B. Ele vai dar exatamente o valor de B. B. Então, o que vai ser igual a, vamos resolver aqui, 2 vezes 5 é 10. Né? Mas vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 5, 2 lados de 5, certo? Mais 2 vezes x mais 7, ó. 2x mais 7. Pronto. Mas por que, professor, o senhor teve que descontar 2 daqui? Não é 2 mais? É por isso mesmo, meu filho. Se ele é 2 mais, se eu colocar mais, vai ficar 4 a mais que o outro lado.
Eu tenho que tirar 2 para poder equilibrar na balança, beleza? Porque a igualdade é uma balança. Então eu tenho 4x, ó, 4x, né? Mais 8, vamos jogar para cá. 2 vezes 5 é 10, né? Deixa lá quietinho 10. É igual 10 mais 2x mais 14, não é isso? 2 vezes 7, 14. Pronto. Multiplicando aqui. Então o que eu vou ter aqui, ó? 4x menos 2x, que vai ser igual 10 mais 14 é 24. Não é isso? Sim. 10 mais 14 é 24. O 8 passa para lá sendo menos 8. Ó, menos 8. Então quanto que vai dar 24 menos 8? 16. 16. Não é isso? Então 24 menos 8 vai ser 16. Logo o meu, ó, 2x, cuidado aí, tá? Eu vou ter 2x, que vai ser igual a 16. Logo o meu x é igual a 16 por 2, que é igual a 8. 8. Cuidado, senhores. Por quê? Não é 8 a resposta. Se tiver uma letra, já pensou? Letra A, 8. Pega o cara pelo meio. Então, qual que é a resposta? Isso cai na prova. O que é a resposta, professor Cassiano? Ele pede Qual qual que é perímetro? o perímetro de B. Perímetro de B, não é a área também não, tá, gente? É perímetro. Perímetro é soma dos lados. Vai que eles colocam a área aí, né? Tem gente que confunde. Perímetro é soma dos lados. Então, o B vale 8. Se o B vale 8, eu tenho 8 mais... 7. 8 mais 7 dá quanto? 15. 15. O que vocês precisam saber? Se você pegar 5 vezes 15, dá quanto? Dá 75. Tem aí 75? Não. Eles foram bonzinhos, eu Foi colocaria. Letra D, 75. Vamos supor por quê? Porque o cara confunde perímetro com área. Mas não é. É a soma dos lados. Tem 15 aqui também, 5 aqui também. Então, 5 mais 5, 10. 15 mais 15, 30. 10 30 mais 10, 40. 40. Letra D. Letra D? Isso aí, letra D. Letra D aí, só marcar e ser feliz. Ó, dê a resposta. Beleza? Marquei a letra D, caveira. Tem mais questão ainda, né, Tem professor? mais 3 questões. As 3 questões a serem resolvidas aí para a gente encerrar. Mais uma revisão de simulado, galera. Infelizmente aí o simulado número 4, a gente fez 4 simulados aqui na Escola Caveira. 4 simulados muito bem aplicados, senhores. O que eu tenho que falar com vocês? O tempo, às vezes, da gente se tornou um pouco pequeno, que eu tenho revisão para fazer nas unidades. Estou no meio da campanha política aí, 19.190 para deputado, tá? Não esquece, não. E outra coisa, então o tempo fica muito escasso, então vai dar para fazer as 3 correções para colocar no YouTube. A equipe comercial da escola queria vender essas correções, aí eu dei uma segurada nas correções, porque o YouTube já é monetizado, né? Então, falei, não, vamos jogar no YouTube, que os alunos conseguem ver a correção a tempo. Já fiz um anúncio hoje no Insta, então quem conseguir assistir as correções, show de bola, vai estar melhor preparado, beleza? Então nós vamos corrigir as 3 aqui, depois vai ficar pronto o Cassiano dar uns bisus para vocês. Show. Vamos lá, 26. professor. 27, aliás. Sejam as matrizes quadradas de ordem A, tem a matriz A. Matriz A, quadrada, Isso aí. é de 2 termos, 2 por 2? Isso, é 2 por 2, tá? Qual o valor da coluna? Da coluna, 3 e menos 1. 3 menos 1? Menos assim? 1, isso. O outro é 0 e 2. 0 e 2? Isso. E B? A matriz B, a primeira coluna é 1 e menos 1. 1 e menos 1, aham. E a segunda é menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3? Isso daí. Só isso? Aí ele diz assim, então o valor do determinante de C é igual ao determinante de A mais determinante de B. C é igual determinante de A mais determinante de B. determinante de B. É isso? Isso aí. A matriz C é determinante de A mais determinante de B. Isso aí, ó. Não. C é igual a matriz... Ele quer a determinante da matriz C, que é igual a mais B. Isso aí. A soma... Não é isso. Não é assim, não. Ele quer a determinante da matriz C. É isso daqui, professor. Ó. Determinante da matriz C. Certo? É a matriz C igual a matriz A mais matriz B. Ok? É diferente. Se tirar os dois determinantes e fazer a soma aí, vai dar zika vírus e vai ter uma resposta calculada errada, não é verdade? Então o que acontece? Somar essas duas matrizes. E aqui é lindo demais, ó. A soma dessas duas aqui, só pegar, né, as correspondentes de um com o outro. Ó. 3 mais 1, que, ou seja, é A11 com A11, A12 com A12, A21 com A21, A22 com A22. Ou seja, esse com esse vai dar 4. A soma, né? Perfeito. Agora vamos lá para esse. Esse com esse, menos 1 com menos 1 vai dar? Menos 2. Menos 2, perfeito. Agora vamos lá. 0 com menos 1 vai dar? Menos 1. Menos 1. Agora 2 com menos 3 vai dar? Menos 1. Menos 1. Aí eu vou pegar a determinante dessa. Perfeito? Esse e esse.
determinante, aqui a gente tem que multiplicar por menos, inverter o sinal, a gente sabe disso. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, certo? Menos vezes menos mais, só que vezes o menos, que esse daqui é contrário, vai dar, ó, menos vezes menos mais, vezes menos vai ser menos. 1 vezes 2, 2. Menos 2, menos 4 vai ser menos 6. Correto? Menos 6, letra D. Letra D. D, caveira. Faz suspense não, rapaz, senão matou do coração aqui. Perfeito? Lá. Então você viu a leitura aí, professor? Show. Atento aí, caveira aí, tá? Fatiou, passou. Eu quero que você fique muito atento a isso daqui. Porque, gente, olha, isso daqui ele quer determinante de C. E C é A mais D, é a soma dessas duas. Tá? Conforme vem no enunciado, pode confundir. Porque tem muita gente que pegou a determinante de A, pegou a determinante de B e fez a soma. E aí se enrolou. Perfeito? Isso aí. Vamos lá, próximo. Não, para D? Não, pode continuar. Não, parei. Porque na hora de digitar, o gabarito do Diego eu fiz isso daqui, eu marquei fazendo assim e o gabarito bateu certo. Esse é o problema. Você tem gabarito aí, Laís? Da 4? Não tem. Deu menos 6 aqui? Não, bateu outra resposta. Por isso que eu te falei. Então, não, mas tá tranquilo. C igual A vai por mais mim. B. Vai por mim? Tem certeza? Absoluta. Vamos lá. 28. Questão 28, vamos lá. O lucro obtido por uma empresa é expresso pela seguinte função. Um lucro obtido por uma empresa é expresso pela seguinte função. Vamos pegar a função E? Menos x ao quadrado. Y é igual a menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais 100x. Y, né? Y é igual a... Deixa eu ver como é que tá aí, fazendo um favor. Aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 100x. Mais 100x. Essa é a função. Y é igual a essa daqui, ó. O lucro da empresa. Sim. Onde Y representa o lucro da empresa. Y é o lucro da empresa, que a resposta disso daqui é o lucro. Perfeito. E o X, o número de peças produzidas. X é o número de peças produzidas. Essa questão foi dada, gente. Dada. A questãozinha é tranquilo demais. O número de peças que devem ser produzidas para que a empresa tenha lucro máximo deverá ser D. Conceitozinho de X vértice. Porque o X vértice me dá o Y vértice. Só isso. Então o número de peça, o problema fala que é o X. E o número do lucro é Y. Então é só você pegar a formulazinha do X vértice, que é menos B sobre 2A. Então menos B é menos 100, que o valor de B é 100, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes o menos 1, que vai dar menos 2. Que é 2 vezes o menos 1, menos 2. Então o que você tem? Menos, aqui no caso, tá certo aí os valores? É menos x ao quadrado? Menos x ao quadrado. Mais 100x. Sim. Isso aí. Tá. Então, menos dividido por menos é mais. 100 dividido por 2 vai ser 2. 50. Perdão, 100 dividido por 2 vai ser 50. Mais 50. Perfeito, senhores. Aí. Pode cair na prova, questão dada, hein? O que vocês têm que lembrar? Isso daqui no desenho. O x vértice, gente. Quando você tem y vértice é o ponto máximo. O ponto máximo, se você for desenhar, você tem o x vértice. O x vértice também, você tem que saber, tá, professor? Isso daí talvez ajuda. Às vezes as pessoas não sabem, não lembram disso. Desenha mais ou menos assim. Se aqui, por exemplo, for... Imagina que essa linha está mais para cá. Imagina que é aqui, ó, o gráfico. Se aqui for 2, aqui for 10, qual que é o x vértice? 5. 2 e 10. Tem 8 unidades. 8 é 4 unidades. 2 mais 4 vai ser? 6. Sempre é o meio da parábola certinho. Tá ok? Entendi. Você consegue bater assim sem ter que uma propriedadezinha simples de lembrar, que é legal pra gente, beleza? Então, mas nesse caso aqui, usou a formulazinha do x vértice, está resolvida a questão. Próximo aí? A próxima ele diz assim. Resolva a seguinte inequação. Essa é a questão número 29. 29, caveira, mais uma questão. Fala aí. Resolva a seguinte inequação. Sim. 5x menos 1, entre parênteses. 5x menos 1, entre parênteses foi uma frescura. Menor. Menor aqui. 45 menos 2x, entre parênteses. 2x, entre parênteses. Isso daí. Ele quer saber qual que é o resultado disso daí. Meu Deus, só resolver, gente. Como que eu resolvi isso? Vai ficar assim, ó, 5x, vou jogar ele para cá, sendo o menos 2x, passa a ser mais 2x. Isso aí. É isso? Que é menor que 45, passo por lá sendo mais 1. Pronto. Então eu tenho 7x, que vai ser menor do que 46. Logo, meu x vai ser menor do que 46 sobre o 7. Tem essa resposta Tem. aí? Isso Letra? aí.
Letra C. X menor que 46 sobre 7. Tá aí, letra C. Perfeito, senhores? Número 30. 30 e último aí do simulado, né, professor? Isso aí. 30 e último, caveira. 30 questão. Diz aí a 30 aí pra nós. O triângulo retângulo em B, O triângulo retângulo em B, a seguir, de vértices A, B e C. é assim, retângulo em B? O Isso, desenho tá aqui, assim? ó, tá assim, ó. Ah, tá, é só inverter o triângulo. Isso. Vamos lá. Deixa eu desenhar ele aqui do jeito que tá aqui. Só rapidinho, só pra galera ter uma visão melhor. Por alto aí que vocês têm, né, a galera que tem no material dos simulados nosso. X, aqui tem 17 metros, aqui tem 8 metros. Perfeito? Aqui nós temos A, aqui temos C. Pronto. Aí fala assim, o triângulo Representa uma praça de uma cidade. Qual é a área dessa praça? a área da praça. Gente, a única coisa que ele fez, colocou ele invertido. Isso daqui é hipotenusa, esse aqui é um outro cateto. Então o que você consegue entender? A gente ensina, eu ensino sempre os meus alunos, né? Como a área aí tem um número redondo, pode ter certeza que esse cateto aqui também vai ser um número redondo. O que eu fiz o testezinho aqui? Simples. O cateto, a parte maior do triângulo retângulo sempre é hipotenusa. Se eu der um giro nele e desenhar ele assim, ó, já está mais ou menos assim. Aqui ia ser o 8, certo? Aqui é hipotenusa, medindo 17, e aqui o outro cateto, que é o que ele quer, né? Está em X. Então, como eu tenho algumas respostas, algumas alternativas, eu testei as alternativas. Professor, mas como que você testou? Simples. A base é essa daqui, ó. A altura é essa daqui. Então, como ele tem 17, eu sei que ele é um pouco menor que 17 aqui, ó. O que eu testei? Eu testei o 15 aqui para ver se dava. Testei. 15 vezes 8 vai dar, ó, 15, base vezes altura vezes 8, dividido 120. por 2. 15 vezes 8, ó, esse por 2 vai dar 4. 4 vezes 15 vai ser igual a 60. 60. Tem essa alternativa Tem, aí? letra C. Letra C, 60. E por que eu não sofri, não fiz cateto nem nada? É simplesmente pelo conhecimento de mundo. Eu sei que esse cateto aqui ele é um pouquinho menor do que a hipotenusa, porque ele é o cateto maior. E outra coisa, quando eu olhei as alternativas, 120 jamais seria, que 120 seria a área toda. 90 também ficaria meio desproporcional. A única que caberia aí com toda certeza aí para ser essa resposta é o 60 mesmo. Beleza? Show. Então mais uma questão acertada aí para a gente cair para dentro aí e gabaritar a nossa prova. Então aqui encerra, galera, a minha parte de raciocínio lógico. O que eu posso falar com vocês é o seguinte. De lógica, a gente tem que saber mesmo a parte de raciocínio lógico proposicional, saber aqueles conectivos, né? Quando eu tiver verdade e verdade sempre é verdade, né? Falso ou falso vai ser falso. Eu tenho que conhecer eu tenho que conhecer o diagrama lógico, eu tenho que saber os conectivos, tenho que saber fazer as operações lógicas, e aí com certeza a questão dada. Nós temos que também saber ir na equação de primeiro grau, equação de segundo grau, todo o conteúdo lá. Se tem uma parte um pouco mais complexa da matemática e mais pesadinha da digital é função. Mas mesmo assim, quando é um f de x, só para substituir um valorzinho ali, vai dar para acertar brincando. Então, senhores, não está difícil, mas tem que ser feito. Então, eu cantei a pedra mais ou menos de um para cada questão. Quem fez o simulado já é uma projeção do que a gente imagina que vai ser a prova. E eu creio aí que vocês já estarão bem preparados. Então, os meus conselhos de mestre, de professor aí, é que vocês aí revisem em cima mesmo dos simulados e aí tenham uma maravilhosa prova. Lembrando, senhores, que nós teremos o tempo de prova, que eu estou falando direto com o pessoal, tá? Eu gosto sempre que meus alunos façam 3 tempos, tem um vídeo anterior, vocês podem Deixa eu dar um assistir. vídeo primeiro de português e você dá o tempo de prova para fechar? Pode ser? Pode ser, não, rapidinho. Beleza. Não, porque eu já passei já, não vou demorar não. Não, show. Ó, galera, lembrando que a gente começa com as questões que a gente acha mais fácil, que a gente tem afinidade, depois a gente vai àquelas que eu chamo de precisa, e lembrando que a gente já faz passando o gabarito aqui, nada, você vai ter umas 70 questões passadas, depois a gente vai para a bendita da redação, que eu ensino meus alunos a fazer. Aí o tempo que te sobrar no final, você vai para aquelas questões que você agarrou. Geralmente ficam umas 5, 10 questões, se você estiver bem preparado. Não é porque você não sabe, é porque vai gastar mais tempo. Então você tem que ser estratégico para fazer a prova. Então você vai fazer as questões que eu chamo, as questões, eu brinco sempre com meus alunos, né? São as fuderosas, são as fudidas mais gostosas. Você vai fazer elas, que são as últimas que você vai fazer na prova. Lembrando desses bizus, senhor, sempre passando gabarito aí, vai dar tudo certinho, eu não tenho dúvida. E a gente sabe, né, professor, concurso aí, 250 vagas é concorrido. Não adianta a gente chegar, ser hipócrita e falar que vai estar fácil, que todo mundo vai passar. Não, muito pelo contrário. Eu tive muitos alunos aprovados, Cassiano, quando teve 2.100 vagas. Não adianta ser hipócrita e chegar e falar assim, não, a gente vai aprovar, não, tem muita gente estudando no estado. Então o que acontece?
Todo mundo sabe, o que eu mais brigo aqui no estado do Espírito Santo é a questão de concurso. Nosso estado está com déficit de no mínimo 3 mil policiais, e é claro que ele não assume, quer dizer que está tudo bem. Os nossos policiais, até um dia desse, estavam sem coletes balísticos para trabalhar na rua. Então a gente está passando uma crise, né, muito forte aí, questão de segurança pública. A gente teve um reflexo ainda do ano passado, lá do Movimento Sustento, lá, que chamado de greve, que eu até hoje não concordo que aquilo foi greve, mas tudo bem. Está aí só a minha opinião. E, claro, né, Caveira. É por isso daqui que eu vou brigar por vocês, beleza? Número Caveira, professor Caveira, para vocês terem uma ideia, hein? Nós vamos ganhar esse negócio. Por quê, pessoal? Até o CEP da minha rua é esse. É 29.990. Eu vou abastecer meu carro, dá R$190. É 190, gente. É um sinal, beleza? Coisa boa vai vir aí. Tranquilo, se Deus quiser, pelos concursos, pelos concurseiros e assim por diante. É isso aí, pessoal. Beleza? Agora, Caveira. Português, vamos lá. Então, vamos lá. Eu separei aqui a palavra que, né? Porque a OCP gosta muito de que. Isso cai na prova. Isso cai bastante, tá? Então eles gostam muito de oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva. Eu deixei no quadro aqui já previamente montado os exemplos para a gente ter mais rapidez aqui. Sim. Quando eu estiver falando de pronome relativo e conjunção integrante, eu tenho que perceber uma coisa. Eu sempre, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo um que na OCP, em outras bancas de concurso, é analisar se esse que ele é pronome relativo ou se ele é conjunção integrante. Como que eu faço isso? O primeiro teste que eu ensino para os alunos, professor, é testar o qual, a qual e suas variações, os quais, as quais. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Sim. O professor disse que todos passarão, e com certeza vão passar mesmo. Beleza, tem que trocar o que por o qual. O qual. O professor disse o qual todos passarão. Muito fez sentido? Feio. Não fez sentido. Se tratando de OCP, provavelmente a oração aqui vai ser o quê? Subordinada substantiva. Sim. Então isso aqui é o quê? Uma conjunção integrante. Maravilha. Outra coisa que eu faço depois que eu achei o quê? Eu venho antes dele e procuro as partes da minha oração. Como assim? Eu tenho o verbo. O verbo dizer. Eu tenho o verbo. Quem disse? Professor. O professor. Eu tenho o sujeito. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo. Galera, o que está faltando? O complemento do meu verbo. E esse verbo dizer, ele é transitivo direto ou indireto, professor? Ele é transitivo direto. Por que ele é direto, professor? Porque a pergunta que responde o que e quem depois do verbo tem que ser um complemento direto, um objeto direto. Maravilha. Então, o que está faltando aqui, gente, já que eu tenho um verbo transitivo direto, o que falta na minha oração? Falta... objeto direto. Falta um OD. Falta fé na oração. Então, eu vou ter uma oração... Porque tem verbo, subordinada porque uma depende da outra sintaticamente. Depende da outra. Substantiva porque ela está sendo introduzida por conjunção integrante. E objetiva direta porque ela está fazendo papel de objeto direto, tá? Galera, se você quiser sacar para acertar na prova, porque o que vai cair são as funções. É só você olhar igual o Cassiano falou, tanto o qual, porque é o que mais cai. O negócio de que é substantivo, que não cai. Cai isso daqui mesmo. Isso aqui é o resumo do resumo. Então, o que ele está falando? Se você conseguir colocar o qual aqui, é esse daqui, ó. Isso aí. Se você não conseguir colocar o qual, possivelmente vai ser esse aqui. E para a gente ter certeza, você tem que entender o que disse o que. Tudo que for forma de complemento em oração, te prova que isso daqui é uma conjunção integrante. Só isso. Acabou. Lembrando que também, professor, essa matéria aqui, se o cara não estudou, ele não vai pegar. Não. Sábado, esquece, filho. Se você não estudou antes, isso aqui é para quem estudou, para quem está dominando o sintaxe do período simples, sabe o que é um sujeito, sabe o que é um predicado, sabe o que é um complemento verbal. Então, a dica ficou no primeiro exemplo aqui. Sim. Agora vamos para o segundo fazer o teste que eu tinha dito. Vamos lá. Eu tenho um pronome relativo. Como eu sei que é pronome relativo ou não, professor? O que eu faço? Você pergunta, né? Troca você faz por o qual ou a qual. Maravilha. O professor que é candidato a 19.190. Caveira. O professor que é candidato ganhou a eleição. Ganhou. Ó, que maravilha, concurso todo ano. Vamos lá. O professor, o qual é candidato, ganhou a eleição. Fez sentido, professor, trocar o que por o qual? Sim. Então, com toda certeza, meus queridos, eu vou ter aqui um PR. O que é um PR? Pronome relativo. Eu sabendo que eu tenho um pronome relativo, eu tenho certeza, professor, que eu vou ter oração subordinada adjetiva, que é de dois tipos. Eu tenho dois tipos de oração. Eu tenho a oração subordinada adjetiva, que ela é restritiva, e eu tenho a explicativa. Qual que é a diferença, professor? A restritiva ela não vai ter o quê? Vírgula. Então, sem vírgula. E a explicativa, professor? Com vírgula. Eu tenho vírgula.
Show. Agora vamos olhar para a oração. Vi o que, troquei por o qual, vi que encaixou certinho, é oração adjetiva. Se eu tenho vírgulas, professor, ela é explicativa ou restritiva? Ela é explicativa. Explicativa, galera, não tem segredo disso daqui. Não tem Pelo mistério, menos essa, se eu pudesse, professor, cantar uma pedra, o cara que não sabe nada de oração, de quê, de uso de quê. Cara, em 2 dias você consegue pelo menos pegar essa basezinha aqui, pelo menos se cair adjetiva você não erra. Então o cara que está sem base nenhuma decora aqui, ó. Isso. Pronome relativo, pelo menos isso. É uma dica que vai cair uma questão dessa. Vai cair uma dessa. Se vier o C também, apaga aí, fazendo um favor, só colocar o C, puxa 2 setinhas. Aqui, vai cair mais? Pode apagar tudo. Pagar tudo. Beleza? Show de bola. Tamo aí, professor Cassiano, tomando a aula dele, toma a minha, nós tomamos a dele, o pau quebra. Que é caveira, rapaz. Tá. Que é aula em dose dupla. Coloca o C, é só colocar o C aqui. Show. O C também, ele tá muito ligado ao CP, a condicional. Condição. Né? A condição. Condicional. Perfeito? Fica atento. Geralmente o C, quando ele é condição, você consegue trocar por qual palavra? Caso, né? Caso. Então, causa é causa. Causa. Peraí, caso não é. Se. Tá, condicional. Vamos dar um exemplo de um condicional. Consegue colocar um exemplo aí para nós, professor? Se todos estudarem, com certeza passarão. Isso. É uma condição para acontecer. Se aprovado, tem que o quê? Estudar. Então esse se ele foi condicional. Nós temos o se também, que geralmente ele vem como uma conjunção integrante também. Isso aí. Né? Ele disse, se passasse. Ele disse se passasse. Se passasse, faria um churrasco. Pronto. Muito bom. Então ele disse o quê? Se passasse, faria um churrasco. Olha a resposta que é feita depois do verbo, a gente tem uma oração inteira que complementa. E esse se aí, no caso, também é uma conjunção integrante, porque ele exerceu a mesma função, beleza? Mas vai cair condicional. Condicional, né? Condicional. Condicional. Também estou Condicional. indo nessa aposta aí. Fica com eles aí, metonia. Beleza? Tranquilo? O professor também falando, inclusive a gente está fazendo matéria, acho que de trás para frente, né? Pegar as partes finais. Isso aí. Galera, figura de linguagem, né, professor? Sobre figura de linguagem, as quatro principais que a CP cobra. Né? A gente viu pelas provas anteriores, tá, gente? Metonímia, metáfora, comparação e prosopopeia. E prosopopeia. Professor, fala para eles aí. Eu sempre deixo metáfora e comparação juntos, por Fica quê? mais para cá, professor. Qual que é a diferença, professor, dos dois? A metáfora e a comparação, a única diferença é que os dois servem para comparar, perfeito? Só que na comparação utiliza-se a conjunção comparativa. Perfeito. Maravilha. E na metáfora não. Por exemplo, o Cassiano, ele dorme como um bezerro. Ou seja, despreocupado, só quer mamar na vaca. É o exemplo. Né? Agora eu falo, nossa, o Cassiano é um bezerro. Opa, deu uma metáfora. Tá vendo que a diferença está no Só como ali de comparativo? A diferença é essa daí. A prosopopeia é quando a gente Personificação. personifica alguma coisa, A né? mesa me disse que a garota era bonita. Tem como a mesa dizer alguma coisa? Não tem como. Então, personificação, tá? Sim. Por exemplo, a garrafa cantou quando eu fui abrir. Ó, cantou, a garrafa não canta, né? Então vamos lá. Personificamos. Metonímia, professor. Parte pelo todo, né? Parte pelo todo. Vamos supor, comprei Toddy. Às vezes a gente vai comprar chocolatado e diz, comprei Toddy. É o Toddy que você comprou? Não, você usa o nome da marca. Por exemplo, comprei Gillette para comprar o Presto Barba. Vamos, exemplo também, tocou o sino da igreja, tocou o bronze da igreja. Quer dizer o quê? Eu usei a parte pelo todo. Então, metonímia. Sim, eu li, por exemplo, essa noite, li Machado de Assis. Tem como ler o Machado de Assis? Não tem como ler o Machado de Assis. É a obra de Machado de Assis, beleza? Então isso é muito cobrado, são as 4 assim, que a gente mais viu sair nos simulados, enfim, nas Outra questões. Outra coisa, fonologia agora, eles gostam muito de cobrar. Fonologia, vamos lá, professor. Fonema e dígrafo, dá aquele macetinho lá do letra menos dígrafo é igual a fonema. Eles gostam de colocar letra menos dígrafo é igual fonema. Fonema, eu brinco com meus alunos. Muito bom. A palavra guerra. Dá um exemplo da palavra guerra aí. Guerra. A palavra guerra. Guerra. O Cassiano está me sugando, a aula é dele. Mas tudo bem, vamos lá. A palavra guerra. Como que eu faço, professor, para saber se tem... quantos fonemas a palavra guerra tem? Olha só, eu sei que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. Isso a gente não erra nunca, só se a gente tiver problema de vista. Tá? 6 letras. Agora, quantos dígrafos nós temos? 2 dígrafos. O GU e o RR. O RR. Então, menos 2 dígrafos. dígrafos. Vai ser igual 6 menos 2, 4
F, ou seja, 4 fonemas. 4 fonemas? F, meu F? Deus do céu, 4 fonemas. Perfeito? Então, galera, a OCP eles vêm cobrando lá, eles dão lá uma questão e perguntam assim, a palavra quando, a palavra guerra, a palavra marreco, eles perguntam quais palavras na sequência têm o mesmo número de letras e fonemas. Cuidado só com essa palavrinha aqui, só para desencargo de consciência, se vier essa palavra, ó, guerreando. Guerreando. Aí a pessoa vem cá e conta, ó, um dígrafo aqui e conta aqui também. dígrafo aqui e passa batido no outro dígrafo ali. Esse AN aqui também é dígrafo vocálico, tá, gente? Então conta-se como dígrafo na hora de fazer a nossa subtraçãozinha aí, rapidinho, Muito só bom. para contar, com certeza. A gente não pode dar mole, não. AN, AM, quem é aluno nosso sabe o que a gente está falando. Tamo junto aí. Quem não é aluno nosso, tá com o convite feito para os próximos cursos, né? Então fica essa dica aí. Fica a dica, é óbvio também, né, professor? Ditongão, XLR, ensinos, né? Aí, meu, todas as dicas que a gente passa no nosso curso aí de acentuação gráfica, também, porque é muito importante, você sempre escola de fonologia. De ortografia, o que eles gostam de cobrar, Cassiano? Ortografia, a OCP é um mistério. É, né? É. Diferentemente das outras bancas que eles costumavam cobrar uso de porquê, uso senão, a OCP eles cobram assim o que dá na telha. Perguntar a palavra canjica é com J ou é com G, a palavra mexerica é com X ou é com CH. O bizu é sempre indo naquilo que você tem certeza que não é, porque toda alternativa, né, professor? Às vezes vem com algumas palavras, por exemplo, você tem dúvida da palavra mexerica. Mexerica, está escrito assim. Está escrito assim lá na prova. Está escrito assim, mas, por exemplo, a outra palavra que tem lá, por exemplo, a outra palavra é bar. Cacto. Por exemplo, a palavra cacto. Ele escreveu com QU. Não, só dando exemplo. Tá. Aí o que acontece? Mexerica, poxa, não sei se é com CH ou com X, mas cacto você tem certeza. Beleza, então o que você faz? Você vai por aquelas que você tem certeza. Aquelas que você tem certeza que está errado, você elimina. Por exemplo, não, isso daqui não mexerica não é com CH, então vai para outra, letra B. Aí a letra B vai estar mexerica, vai ter a palavra cacto. Opa, apareceu aqui em cima, assim, aqui tem chance de ela estar certa. Então você vai por eliminação, por onde dá, tá? Porque eu sempre falei, né, Cassiano, a parte que é mais complicadinha do português é você saber como que se grafa corretamente 270 mil palavras, quase impossível. Então, nosso conhecimento de mundo, a nossa atenção, você vai contar ponto. Perfeito? E é claro, né, a gente não pode deixar de bater, né, Cassiano, apesar de você ter falado, a questão do... Não, a questão mesmo do uso dos porquês, mal com L, mal com, apesar de ser uma surpresa, mas isso é beabado de concurseiro, isso aí é dever de casa que a gente tem que saber de qual, beleza? Show. Próximo aí que a gente vai falar agora sobre... Pode ser redação, você que sabe. Redação não, só rapidinho sobre ainda fonologia, ortografia. Vamos ver se a gente dá mais algum bizu aqui. Ortografia, vamos falar sobre... Semântica, perdão. Semântica. Galera, semântica, não tem o que falar. É matéria com 2 minutos de explicação, você pega o conteúdo todo. Porque é sinônimo você antônimo. Você gosta muito de trocar a palavra. Quais são os sinônimos? Exatamente. Sinônimo de palavras. A OCP ela é apaixonada. Sinônimos são palavras iguais, ou com o mesmo sentido, aproximado, beleza? Antônimo contrário. Conotação e denotação, apesar que eu não vi muito exercício deles cobrando esse assunto não, tá? Não. Mas conotativo, sentido figurado. Denotativo, sentido real, beleza? Então fica a dica aí para vocês fazerem a revisão, mas muito atento com sinônimos, que a OCP gosta muito, beleza? Vamos lá, próximo daí falar sobre sintaxe, né? Só dar uma palhinha para vocês aqui, porque quem já aprendeu até agora sabe, né, Cassiano? Agora quem deixou para a última hora aí, infelizmente não vai dar para fazer milagre. Mas de sintaxe, fiquem muito atentos aí, porque a gente lembra das questões aí para deixar a dica que vai cair na prova aí. De sintaxe pode ter certeza que eles gostam de cobrar, que eu vi alguma coisinha relacionada a predicativos, tá? Predicativo do objeto, predicativo do sujeito, para você saber identificar. Mais predicativo do sujeito. Então, bizu sempre que você tiver um verbo de ligação, depois dele sempre vai ter um predicativo do sujeito. Quando ele está exercendo a função de ligação. Viu lá verbo de ligação na prova, o professor é candidato. Sim. Depois do verbo ser, no caso, a palavra candidato exerce função de predicativo do sujeito. Então, presta muita atenção. Até porque no predicativo do objeto não existe verbo de ligação. Isso perfeito? Então, vocês têm que ficar atentos a esse detalhe. Complemento nominal também, ela costuma cobrar. Então, a gente tem que ficar atento a esse detalhezinho de complemento nominal. Outro que também que eu percebi que a banca OCP gosta muito de cobrar na parte da sintaxe do período composto, professor. Eles cobram muito a troca de conjunção. A troca de conjunção, né? Troca de conjunção. Uhum. Eu tô tentando puxar da memória aqui umas questões que eu fiz, mas tá um pouquinho difícil de vir aqui. Deixa eu ver aqui. A troca de conjunção, como o professor Cassiano falou, eles não cobram tanto classificação de oração, classificação não. Eles trocam trocas de conjunções mesmo. Por exemplo,
Pergunta se vai manter o sentido, não é isso? É trocar o mas por porém, Ó, por exemplo. Se vai trocar o mas pelo porém. Bom, se for adversativo, com certeza. Sim, perfeito? com certeza. Mas pelo porém. Ou trocar, por exemplo, um e por nem, Isso aí. para você ver. Mas um e por mas, você sabe que não vai dar. Não vai dar. Dependendo Um do e por sentido. portanto, Com portanto, que é conclusivo. Então, mas lembra que nenhuma conjunção ela tem exclusividade. Você tem que analisar o contexto. Porque às vezes o e quer dizer o. Né? Quando o neném chora e, né, quando ele sorri, sabemos que está expressando as suas emoções. Poxa, esse e no sentido de alternância, Sim. não é soma. É quando ele chora ou quando ele sorri. Isso. Perfeito? Então a gente tem que saber que isso não é exclusivo só de soma e ficar atento a esses detalhezinhos, beleza? Show. Show. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente encontrar aqui para vocês aqui de legal. Galera, eu creio que agora é só desejar a vocês mesmo uma boa prova na parte de português. Deixar o Cassiano também falar um pouquinho de redação, que é Show. muito importante. eu ia Dicas de até uma coisa possíveis que eu temas. comecei a falar. Português. A OCP, cara, eles dão um texto muito grande. Perceberam? Quem fez questão percebeu. Eles dão um texto gigante. Até deixei o texto aqui, ó. Os caras dão um texto gigantesco. Você vai ler o texto antes para você fazer a prova? Não, porque você já começa cansado. Então a gente estava falando que para você conseguir fazer uma boa prova, quem não está bem nas básicas, não vai muito bem em português, não está confiante, faz primeiro direito. As 30 questões específicas lá. Voltando para o português. Cara, começa lendo o título do texto, né, professor? Lê o título do texto, vai na sequência para as questões. Porque, às vezes, pelo título do texto, a gente deixou uma questão no simulado lá que era o título do texto era assim, um povo que acolhe e rejeita. Pelo título do texto, a gente conseguiria eliminar as alternativas e conseguir marcar a resposta certa. Então, perdão, lê primeiro a pergunta. Geralmente, a OCP costuma cobrar o quê? 2 questões de interpretação de texto, 2, 3, no máximo. Você conseguindo pular essa parte de interpretação aqui e direto para as questões, meus queridos, se quem vai fazer soldado, são 20 questões de português. Então, se você conseguir fazer gramática, a parte mesmo de substituição das alternativas ali dentro do texto, dentro das questões, você não vai perder tempo lendo o texto. Quando você voltar para ler o texto, você vai ter certeza que você conseguiu pontuar bem na prova. Ó, ler questão, depois ler texto. Isso aí, sempre fala. muito perfeito? bom. Lembrando dos erros de extrapolação, que é importante, a extrapolação, redução, contradição, que Isso vocês daí. já ouviram. Já doutrinamos nossos alunos sobre isso daí, que é importante, que ajuda muito. E com certeza a definição de texto, apesar de não vir muitas perguntas, mas é crucial que a gente acerte todas elas para poder aumentar a nossa pontuação no ponto máximo em português, que é um concurso muito concorrido, beleza? Redação agora, cara? Redação, vamos lá. Deixar por sua conta aí, redação. Redação, galera. Muita gente me pergunta também se faz redação no início, se faz no meio da prova, se faz depois. Professor Cassiano, eu faço por último, tá? Mas tem gente que faz no meio da prova. Por exemplo, o Juliano, ele gosta de fazer no meio da prova, né, Juliano? 70% mais ou menos. Cada um tem a sua técnica. Mas o que eu digo? Eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Eu sou muito ansioso. Então, quando eu abro a minha prova, a primeira coisa que eu faço é olhar a redação. Só que eu percebi na maioria dos alunos, ô Juliano, que o aluno, se ele olha a redação primeiro, ele fica nervoso e ele não faz a prova. Então, eu recomendo... eu aconselho até fazer o que gosta por isso mesmo, para evitar esse nervosismo, essa ansiedade. Então, eu não aplico, não ensino o que eu faço, tá? Não ensino o que eu faço, porque eu gosto de ver a redação antes. Mas a dica do Juliano é a melhor dica, porque se você vai ver a redação antes, pode colar as placas, ficar nervoso e acabar não conseguindo fazer na prova, tá? Então, chegou na parte da redação. Agora, fazer redação. Viu a redação, Juliano? A primeira coisa de uma redação, o que eu faço? Esqueleto. Esqueleto. Tese é 1, A2, A3. Eu vou ter a tese, o A1, o A2 O A3. e o A3. Acabou. Passou. Eu uso um cantinho da prova. Quem é aluno nosso já sabe. Eu uso um cantinho da prova. Quem não é nosso aluno, galera, dá tempo de assistir o curso, que está de graça no YouTube, que o Juliano fez de redação. Assiste o curso, baixa a apostila, que ainda dá tempo de vocês serem salvos aí, quem está mal em redação. Então, eu sei, a tese é o quê? A minha ideia, meu posicionamento sobre o tema. O meu argumento 1, 2 e 3 vão ser as bases que eu vou usar para fortificar a minha tese, para explicar o que eu quis dizer. Então, o aluno que é JC, a primeira coisa que ele faz na redação é montar esse esqueleto aqui e partir para a máscara qual, Juliana? Qual o número de máscara que você indica? O 2, que a galera usa máscara muito. 2, entre os aspectos referentes. Quem está que a galera já sabe. Segundo passo, fez a tese, depois vou para o rascunho, né? Rascunho. É no rascunho que a gente vai utilizar as massas, perfeito, Muito senhores? bom.
Aí vocês vão aplicar aquilo que a gente já falou o curso todinho, né, Cassiano? A gente Tá já de graça, sabe. tá de graça. Quem não sabe isso aqui, cara, dá tempo, pega hoje, a hora que for assistir esse vídeo, já pausa o vídeo, depois de terminar de ver esse vídeo aqui, assiste o curso de redação do Juliano, que tá de graça. 3 encontros, 1 hora e meia, 2 horas você consegue aprender Entre os redação. aspectos referentes, 3 pontos merecem destaque, aí você vai apresentar o primeiro, o segundo e por fim, no final, outra preocupação constante, no que diz respeito, pode se juntar, né, a essas ideias. Então a gente já tem as máscaras prontinhas para você treinar. Fez um rascunho aqui, o rascunho, gente, pelo amor de Deus, não dá bizonhice não. O rascunho é do caderno de prova, não é a folha que você recebeu isolada não, que aquela folha que você recebeu é a folha definitiva, que dali não é rascunho. Rascunho é o caderno que você recebe com todas as questões que tem uma parte no comecinho, tá? Ah, você pega e coloca no começo. Coloca no comecinho a redação. Então, naquele comecinho ali, o rascunho faz parte do caderno de prova. Essa folha que você recebe sozinha é chamada folha definitiva. Deus me livre de usar aquilo ali de rascunho, tá? Nem em pensamento, porque a OCP vai recolher o gabarito e a folha definitiva de redação. Ela não vai recolher seu caderno de prova, não, pelo amor de Deus. Então, não vamos dar essa bisonhada, não. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, porque tem que ser feito o rascunho e depois ter que ser passado a limpo. Perfeito? Bom. Cassiano, um aluno, ele passar limpo. Vamos colocar assim limpo aqui, ou seja, folha definitiva, vamos colocar. Certo. Folha definitiva. Quanto tempo um aluno gasta se tiver treinado na redação, Cassiano? Cara, um aluno 15 médio. minutos, 20. Aluno médio aí, uns 20 minutos, consegue mandar uma redação, quem escreveu redação. Isso cara, aí. eu corrigi tantas redações como eu nunca corrigi na minha vida nessas últimas semanas. Chegando a média aí, para mim aqui no finalzinho, reta final aqui, eu acho que de umas 100 redações por dia ou mais, beleza? Então é o seguinte, senhores, vocês estão bem, quem está escrevendo. Quem não está escrevendo, faz a simpatia de decorar a massa de hoje para amanhã. Tenta apelar por quê? Porque vai ser bom, vai ajudar vocês e com certeza vocês vão tirar uma boa nota. Isso aí. Mais alguma dica aí, perfeita, Tá de show, redação? tá show. Vamos dar só as dicas finais aí, galera, sobre o material, tá? Para vocês levarem. Isso. Tem que levar o quê para fazer a Kit prova? de prova. O kit de prova. Qual que é o kit de prova? Documento, tá? Documento com foto, não é o clube azul da piscina, não. Aquele documentinho de... Às vezes o cara vai lá, não, meu documento aqui. Galera, documento oficial. O quê? RG, CNH, pode ser carteira de trabalho. Sim. Desde que esteja o quê? Tem a foto no documento, Tem a foto. Olha só, você tem que levar a sua folha impressa do local de prova. Já imprimiu? Tem que imprimir. Tem bisonho que não vai levar essa folha, não vai fazer a prova. Tem que levar o quê? A caneta, não essa, né? A caneta esferográfica, preta. Aqui, ó, tá? pretão azul. No mínimo, no pior das hipóteses, eu peço meus alunos para levar 3 canetas, tá? Porque vai que 2 falham, então você tem a terceira. Então, caneta, leve caneta, tá? Leve um alimentozinho, água para você tomar. Alimento leve. Tá? Um alimento Antes de leve. fazer a prova, não enche o bucho, não come muito, come uma coisa saudável, Sim. que não vai deixar vocês com o quê? Com sono. E não vão fazer a prova de ressaca também. Isso daí, não vai fazer a prova de ressaca porque vai dar merda. Sim, vai dar ruim. Galera, então fica aí as dicas nossas aí para que você tenha uma boa prova. E como eu disse para vocês, nós estamos torcendo por cada aluno nosso que estudou com a gente. Essas são as dicas de reta final, o que vai cair na prova. Professor, vou aproveitar você aqui que está talvez mais inteirado um pouquinho, sobre conhecimento específico. Não tem assim algo específico, né? Dizer assim, isso vai pontuar mais ou menos, até porque a banca cobra letra de lei. Mas é claro. Constitucional não tem como perder. Não tem como. Artigo 5º, se o cara leu, ele não tem como perder. Não tem como. Não tem como mesmo. Tem um bizu que eu acho muito bacana, que é de todos os direitos que estão previstos no artigo 5º. Que a galera costuma não decorar, não conseguir decorar aquilo. Que ele diz lá que todos são iguais perante a lei, ele garante lá vida, segurança, propriedade, igualdade e liberdade. Vamos supor, quais são os diferentes, Juliano, que eu falo para eles? É vida e segurança. Segurança. Eu costumo brincar, senta que não, segurança. Eu costumo brincar. Vida e segurança são os diferentes, não são? O resto que sobrou, quem quer? É o 3AD. 3AD. Quais são os direitos que tem no artigo 5º lá? As garantias. Vida, segurança e o 3AD. Liberdade, igualdade, propriedade. Cara, grava isso aqui, porque às vezes a questão vem pedindo lá. Assinar a alternativa que encontra um direito do artigo 5º. Aí dá lá, educação, moradia, trabalho, não sei o quê. E propriedade. Qual que vai ser? Propriedade, porque está aqui, ó. Vida, segurança e os 3AD, tá? Então, o artigo 5º tem que saber, tá? Tem que saber o artigo 5º todo. 3196, principalmente no que refere aos critérios de ingresso na polícia. Eu sempre falei isso com os alunos aí, que é importante que é o próprio edital
Quem vai fazer CFO, a diferença 3196 e RDME, cara, quem vai fazer CFO foca mais nas coisas que cobra para o quê? Para oficial. Sim. Às vezes uma punição de um oficial, se é reforma disciplinar, se é demissão, foca na parte específica de o quê? Oficial. Estuda tudo, mas quem for fazer CFO bate pesado em cima da parte. Todas as letras de lei que falam de oficial, exclusivamente de oficial, presta atenção nisso, tá? Que é importante também. E eu fiquei muito feliz, para falar a verdade, com a alteração que teve, porque antes cobrava só português e matemática. Mas por que, professor? Simples, é porque nós temos que conhecer um pouco da lei para poder ingressar na polícia, porque é uma profissão atípica, não é uma profissão comum. Não é ser um pedreiro, um eletricista, um pintor, não que as outras profissões não tenham mérito. Mas, poxa, para ser pedreiro você tem que aprender o ofício. Para ser um mecânico, você tem que fazer um curso de mecânico. Para ser polícia, você vai prestar só uma prova? Não, você tem que conhecer pelo menos um pouco do ofício, nem que seja na teoria. Então, isso é inteligente, é prudente sim, tá? Então, a tendência é cobrar quem estudou só para esse concurso ou quem não estudou específico esse concurso, já pode começar a estudar, porque eu creio que isso daí vai continuar se mantendo, tá? Vai ser padrão. Até porque nossa polícia era uma das únicas do Brasil que não cobrava, beleza? Galera, quem vai fazer a prova também da Polícia Militar de Pernambuco, a gente tem alguns alunos, alguns seguidores que também assistem o nosso canal. Só falar um pouquinho sobre a PM de Pernambuco, do Espírito Santo, a galera está mais com a gente. Informática também, galera, é bater os conteúdos todos, como é fazer? Fazer questão e ler resumo. Informática. Pernambuco é o seguinte, português é sempre revisar tudo, não tem para onde fugir. Mas só que a gente sabe que a gente tem que ter foco, né, na resolução das questões da banca, o material tem. Matemática caiu função, progressão aritmética, progressão geométrica, juros simples, compostos, análise combinatória e probabilidade. Foi resumido matemática, não foi tão extenso o conteúdo. Só que o problema é que as pessoas estudam matemática, às vezes, com muito pouca base. Então, assista o nosso curso essencial, continue estudando, vai ter outros concursos, vai ser legal para vocês, beleza? A parte de geografia, a parte de história, tá? Eu posso falar para vocês o seguinte, o conteúdo também não é tão extenso, vocês têm no material de vocês para poder dar uma lida, é bom que bata esses conteúdos, leiam bastante antes de fazer a prova, que isso fica muito fresquinho na memória que você lê, tá? E a parte de direitos e garantias fundamentais é bem simples mesmo, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Bem então, tranquilo. Meus queridos, está muito tranquilo aí, revisão deve ser feita principalmente em cima do que a gente está pecando mais, e daqui em diante agora é só ir fazer a prova e ser feliz, beleza? É faca na caveira, né? E ser feliz, que daqui uns dias aí, eu tenho certeza que muitos senhores serão militar. E não esqueça não, hein? Galera aí do Espírito Santo que está me acompanhando, hein? Não posso deixar de fazer o apelo final. 19,190. E outra coisa, eu quero fazer um apelo um pouquinho maior, porque nós estamos presentes hoje, eu, professor Juliano César, eu tenho contato com alunos em 78 municípios aqui do estado, praticamente. Só que é o seguinte, se eu for contabilizar todos os alunos que eu tenho, todos os que entraram em contato com a escola, todas as pessoas aí, cadastrado, né, no meu celular pessoal, que me chama, deve passar de 10 mil. Então, o que acontece? Se eu multiplicar isso por 2, passa de 20 mil. Então, eu preciso que vocês se empenhem em trabalhar pela causa, porque é pelos concursos, não é por mim. Ah, o professor quer se dar bem na vida, quer se... Não, esquece isso, filho. É a única maneira que eu tinha de salvar as minhas escolas, sendo concurso todos os anos, é cobrando isso. Então, como que eu vou cobrar como cidadão comum? Vou chegar lá na Assembleia e vão rir da minha cara. Agora, eu sendo um parlamentar, lá dentro, podendo brigar, não só para ter concurso todos os anos, que é o que eu defendo, é concurso todos os anos. Brigar também pelo aumento da idade para ingressar na polícia. Brigar também para que você tenha direito de prestar 2 concursos em vez de um só, ter que escolher. Porque, por exemplo, colocaram bombeiro e polícia no mesmo dia. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores que reprovassem, né, Cassiano? Se reprovasse na polícia, não faria de bombeiro? Com certeza. A maioria dos nossos alunos, cara, unanimemente fariam. E as pessoas não tiveram oportunidade de escolher. Outro sim, porte de arma, Cassiano. Isso eu sempre estou falando com meus alunos. Cara, a polícia militar ingressou o aluno soldado no curso de formação. Cumpriu ali o protocolo de adaptação lá, vou colocar no máximo 30 dias de CFA lá, aprendeu marchar, aprendeu as bases do militarismo ali, já começa o curso de formação. Uma das primeiras instruções do curso tem que ser o uso de armas. Depois que aprendeu a usar, manusear arma, tem que liberar uma arma, não só para tirar quando estiver fazendo policiamento na rua, não. Para o aluno soldado ter direito a portar a arma dele, levar para casa, cautelar ela, por quê? Para ele poder se defender. Porque a coisa mais feia do mundo é no curso de formação de soldado, aluno soldado ser assaltado, apanhar de vagabundo. Isso daí eu não admito de maneira nenhuma, isso daí eu vou brigar e brigar muito. Não só no estágio. E durante o curso de formação, é claro, depois de um certo preparo,
já fazer a liberação e as cautelas aí das armas de fogo para poder se defenderem e defender a sociedade também. Ah, eles vão fazer merda. Eu não importo se vão fazer merda. Eu não estou... cada um responde por si, meu filho. Se fazer merda, vai responder, vai preso, vai ser excluído do curso. Cada um sabe aonde vai enfiar a mão. Então, é isso que eu defendo. Defendo aí, enfim... eu defendo uma polícia melhor, defendo porta de entrada, né, na Polícia Militar de Soldado, internamente poder fazer prova do CFO até você sair da polícia, né, esse negócio de idade, limite de idade interna, isso não pode existir, que acaba desvalorizando, desmotivando quem está lá dentro. E, enfim, então tudo que eles fizeram de um curso de formação de 2 anos, Cassiano, pelo amor de Deus, isso não existe em lugar nenhum. Por quê? Durante 2 anos o cara ganhar menos de R$1.000 por mês, velho. Menos de R$1.000. Se o salário dele é X, ó, esse X aqui, ó, vai ser menor do que R$1.000, né? Usando aqui uma equação para explicar. Meu filho, durante 2 anos, para você pagar aluguel, que você vai ter que pagar aluguel, lá você não ganha casa, tá? Não tem auxílio de moradia não. Para você pagar a alimentação, tá? E qualquer alimentação de hoje em dia, eu estou te falando aí de, no mínimo, aí R$10 por refeição, se você comer bem barato. Tá? Vai dar R$20 diariamente, todos os dias. Durante, vamos colocar 25 dias aí, né? 2 vezes 25 vai dar aí 500 conto por mês só de comida. Tá? Aí você vem para cá, mais, né? Deslocamento, vou colocar deslocamento, porque às vezes você não mora tão perto, ou no final de semana quer ver a família. Cara, quando você vai ver, R$1.000 você sai devendo de lá do curso de formação. Tem muitos alguns soldados que saem de lá já fazendo empréstimo porque o dinheiro não dá. Imagina 2 anos nessa porcaria. Então, pelo amor de Deus, isso é uma briga pessoal minha. Já falei já que a primeira coisa que eu vou fazer é lutar para derrubar isso. Pessoa dá tempo? Com certeza dá. Basta ter boa vontade e nós estamos aí para isso, beleza? Então, 19.190 é o número do professor Juliano César, beleza? Cassiano aí falou que vai me dar a moral esse ano de votar em mim. Eu espero que vocês votem também, tá? E peço ao pai de vocês, a mãe de vocês, a esposa de vocês, o tio de vocês, os amigos de vocês, faz campanha aí, beleza? Porque eu preciso de ganhar, preciso do apoio dos senhores e muito boa prova esse domingo, dia 26. Valeu, galera. Boa prova, Forte galera. abraço. Tamo junto. Tudo de bom. Abraço.